uma aula do professor Brunelli, certo? Vamos começar aqui com esse caso aqui, certo? Se a gente tiver um somatório do índice, ele indo de -3 até 3, e o módulo desse índice, certo? A gente vai ter isso aqui, né? Módulo de -3, mais módulo de -2, mais módulo de -1, mais módulo de 0, mais 1 até o 3. Isso aqui será a mesma coisa aqui. Perceba que o módulo desses menos aqui é a mesma coisa que esses aqui, certo? Então, isso aqui é a mesma coisa que a gente catar o módulo do zero, tá? Que vai dar 0, claro. Só que eu vou deixar ele explícito aqui para vocês entenderem, tá? No caso, nesse caso aqui a gente não precisaria colocar, poderia ser até o i indo de 0, porque vai somar 0 não vai fazer diferença. Mas é a mesma coisa que a gente catar duas vezes esse somatório aqui, ó. Tá? O somatório de 1 até 3, tá? Porque está somando ele duas vezes, mais o módulo de 0, tá? Só que, imagina que, de uma forma geral, a gente tem uma função de -i, tá? Que é igual a menos a função de i, tá? Ou seja, a função ela é como se fosse espelhada, como a função seno, tá? A função seno, mais pra frente também, vocês que já viram nas aulas do professor Wellington, mais pra frente também ainda vou comentar sobre isso, ela vai ter uma característica assim, né? Ó. Ela é espelhada, tá? Espelhada, só que como se esse pedaço aqui, ó, fosse ao contrário desse. Só que ele é espelhado, só que invertido, tá? Então, o que a gente tem é o somatório. Vamos apagar direito isso aqui, pronto. O somatório do módulo dessa função, tá? Ele vai de um número negativo até o seu positivo, certo? Até o seu oposto. Então, o que a gente teria é o seguinte, é a mesma coisa que a gente catar, esse índice ele vai de -a até -1, tá? Aí depois ele vai somar o índice valendo 0, depois vai somar o índice valendo 1 até o índice valendo a, tá? Então eu só quebrei esse somatório aqui, tá? Eu quebrei como a gente fazia nas aulas lá de somatório, tá? Então, a gente tem o módulo dessa função aqui, ela vai de -a até -1. Só que, como a gente está tratando de um índice positivo, ele está supostamente positivo aqui, só que ele indo de um número negativo até outro, a gente pode inverter o sinal aqui, tá? E ele vai agora desse limite aqui, que seria o maior aqui, agora como ele é negativo, ele é menor. Então ele vai do 1 até o a, tá? Porque já vai estar negativo aqui, tá? Por exemplo, se fosse a mesma coisa aqui, ó, se fosse do -3 até o -1, aí como se eu invertesse o índice valendo 1, é a mesma coisa que o somatório do i indo de 1 até 3, que teria essa mesma coisa aqui, certo? Porque iria ser 1, tá? Menos 1. Aí depois o índice valendo 2 ia ser -2. Depois o índice valendo 3 ia ser -3, tá? Mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Depois eu cato o índice valendo 0 e o índice valendo 1 aqui, tá? Da mesma forma, continua normal. Agora perceba que isso aqui, ó, tá? Partiu pra cá, tá? Eu puxei uma óbvia aqui. E essa f de -i, ela era igual a -f de i, certo? -f de i. Só que o módulo de menos alguma coisa é a mesma coisa que o módulo dessa mesma coisa, certo? Então, o módulo da -f de i é igual ao módulo da f de i, tá? Só que perceba que isso aqui agora ficou igual a isso, tá? Eu só coloquei esses parênteses aqui para explicitar, para separar um somatório do outro, senão às vezes coloca esse índice aqui, confunde com o outro, então eu coloquei os parênteses para explicitar essa separação deles, tá? Então, eu fiquei que isso aqui é a mesma coisa que isso, mesma coisa que a gente fez aqui, ó, isso aqui era a mesma coisa que isso, tá? Era só inverter porque a gente está em módulo. Então, o que acontece? Que eu fiquei com esse, portanto, esse somatório cadê aqui, gente? Desse módulo de funções, tá? É igual o módulo da f de 0, tá? Que nem eu explicitei aqui para vocês, no caso a f de x era o próprio x, né? O f de i era o próprio i, era o 0, então não fazia diferença. Porém, aqui a gente não sabe se a f de 0 é realmente 0, tá? Então ela pode ser outro valor. Portanto, ela fica aqui separada. Mais duas vezes isso aqui, ó, porque a gente catou isso mais isso, deu duas vezes isso, certo? Então, quando acontece isso aqui, essa propriedade, essa função é chamada função ímpar, tá? Ela tem paridade ímpar. E a gente tem esse caso aqui, quando a função de i é igual à função do -i, tá?
por exemplo, a função cosseno, ela é exatamente assim, tá? Como vocês vão ver lá no canal, nas playlists do professor Wellington, tá? Ela é mais ou menos isso aqui, ou seja, esse pontinho aqui, tá? A função nesse valor aqui, ela tem exatamente o mesmo valor da função do oposto dele, tá? Ou seja, esse aqui é o menos i, esse aqui é o i. Então a função do menos i é igual à função do i. Quando isso aqui acontece, a gente fala que a paridade dessa função é par, tá? Então, a gente tem o somatório das funções, dos valores dessa função aqui, a variável dela indo de menos a até a, tá? Com a ele sendo um número maior que zero, tá? Porque ele tem que, o menos a tem que ser menor que zero, né? Ele tem que ir do negativo até um positivo. E é como se fosse lá na ímpar, só que a ímpar a gente usou o módulo, tá? Por que a gente usou o módulo? Porque se a gente não usasse o módulo lá, ia acontecer, ia abrir o somatório, fazer conta que isso aqui é uma função ímpar, então, tá? A gente abriria esse somatório aqui, ó, tá? Do menos a, vem até menos 1, né? Vai somando 0, 1, 2, até o a de novo. Aí o que iria acontecer? Lá na ímpar, a menos a é igual a menos a função em a. Ou seja, isso aqui ia ser menos a função de a. Aí ia cortar com essa f de a. Então ia ficar mais f de a menos f de a. Aí ia ficar f de 1 menos f de 1. Ia cortar tudo e ia sobrar só a função de zero. Tá? Agora, nesse caso aqui da par, não. Nesse caso, o que acontece? A função de todos os negativos, aqui ó, é igual à função dos positivos, tá? Então todo esse somatório aqui é exatamente igual a esse, tá? A função de a até 1, tá? Que é a mesma coisa, na verdade, que depois aquele outro somatório lá, a função de 1 até a, tá? Então o que a gente tem aqui é, na verdade, o f de 0, como ele só aparece uma vez, então ele fica de fora, o f de 0, mais duas vezes esse somatório aqui, tá? Porque é esse mais esse aqui, ó, que é o somatório indo de 1 até a, certo? E agora, eu queria mostrar para vocês, quando a gente multiplica uma função par e uma função ímpar, certo? Por exemplo, a gente vê aqui que a função f, ela é igual, tá? Ela é igual à função g de x vezes a função h de x. Eu chamei outras duas funções qualquer, certo? Tal que, aí ó, eu usei aqui notação de lógica, tá gente? Aqui a vírgula tal que. Aí a gente tem essa condição aqui entre parênteses. O que é essa condição? O g, ele é ímpar, tá? Tá vendo? O g é uma função ímpar qualquer, não sei qual que é, não me interessa. E a função h, ela é par, tá? Tá vendo? A função h, ela é par. Ela segue essa mesma condição aqui. Então, o que a gente tem? A gente tem a função de x é igual a isso. Agora a gente quer saber a função menos x, tá? A função menos x que a gente vai catar. O que estava aqui dentro a gente substitui onde tinha x, tá? Então, onde tinha x a gente substitui agora o menos x, tá? Então, g de x agora fica g de menos x, vezes o h de menos x, tá? Antes era h de x, agora é h de menos x, porque eu estou colocando menos x aqui, tá? Isso aqui me leva ao quê? A g, ela era ímpar, tá? Então, g de menos x é igual a menos g de x, e h ela é par. Tá? Então, h de menos x é igual a h de x. Tá? Então, na verdade, isso aqui ficou menos g de x vezes h de x. E isso aqui é a nossa f de x. Portanto, isso aqui ficou igual a menos f de x. Ou seja, a gente conclui que o produto de uma função ímpar com uma função par dá a outra função ímpar. Opa, aqui. Por quê? Porque a f de menos x é igual a menos f de x, a gente concluiu, tá? Por isso que a f de x é ímpar. Diferente dos números, lembra quando a gente multiplica um número par por um número ímpar? Que dá um número par, tá? Que nem a multiplicação 2 vezes 3. O mais simplesinho que a gente pode fazer, que dá 6, tá? O 2 é par, porque ele é divisível por 2, e o 3 ele é ímpar, porque ele não é divisível por 2. E dá um número par, que é o 6, que é divisível por 2. Só que essa aqui já é outra definição, tá? Não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui é paridade de função. Esse caso aqui, quando a f de x vezes y é igual a f de x vezes f de y, tá? Quando a função ela obedece a essa propriedade, ela é chamada de função multiplicativa, tá? Um exemplo seria a função de potência de x, certo? X elevado a uma potência n, certo? Enésima potência de x.
Então, quando a gente tem essa função aqui, se a gente catar a função de x vezes y, o que a gente tem, no lugar de x, vamos substituir x vezes y, porque a gente tinha x aqui, agora cata o que tem aqui, põe aqui dentro. Simples, né? Então, x vezes y, põe no lugar que era x elevado a n. Agora ficou x vezes y elevado a n. Tá? Então a gente viu nas aulas de introdução, para quem ainda não viu, beleza, gente? Que é isso aqui, segue essa propriedade aqui, a distributiva da potência, certo? Do expoente. Então ficou igual a x elevado a n vezes y elevado a n. E isso aqui é igual a quê? Isso aqui é a nossa f de x, e isso aqui é como se fosse a nossa f de y. Se eu ponho um y aqui no lugar do x, eu ponho um y no lugar do x. Vai ficar y elevado a n, certo? Então ela de fato obedece essa propriedade. Então, essa função de x elevado a n, ela obedece a essa propriedade aqui, como a gente viu ali. Agora, essa função aqui, quando ela obedece a essa propriedade aqui, que a função de x mais y é igual à função de x mais a função de y, essa propriedade, quando ela obedece, ela é chamada de função aditiva. Tá? Um exemplo é a função afim, n vezes x, tá? Algum coeficiente aqui, qualquer que seja, podia ser qualquer número que vocês quiserem, tá, gente? Não importa. Pode ser 3, 50. Então a gente tem que a f de x mais y é igual, põe novamente, onde tinha x, eu pus o x. Eu não mexo no que está fora, no que é independente, o n, tá? Que nem a gente viu nas aulas de somatório. Então, o n ele continua multiplicando o que está dentro aqui dos parênteses da função, tá? Que era o x mais y, tá? Então, que nem a gente viu nas aulas de introdução também, isso aqui faz distributiva, fica n vezes x mais n vezes y, que isso aqui é a nossa função de x mais a nossa função de y. Então essa função aqui, ela de fato também obedece essa propriedade, mas ela não obedece a essa, como essa não obedece a essa. Vocês podem ficar de exercício aí pra vocês, tá? Se quiserem comentar, galera, também já fica legal. Se eu errei alguma coisinha aí que eu não percebi, me avisem por favor, beleza? Agora, a função de x aqui, ou isso daqui não acontece quando essa função de x é a exponenciação, tá? Quando a variável está no expoente, tá? Então, a variável aqui estava na base e tinha alguma outra constante, tá? Então, isso aqui é a potenciação. Isso aqui é exponenciação, tá? Nas aulas do professor Wellington também ele brinca bastante com isso aqui, tá, gente? Ele ensina bastante coisa. Então, uma base constante, um A qualquer aí, também qualquer real, qualquer complexo que seja, ele tem a variável no expoente, tá? Se a gente fizer a f de x mais y, o que a gente vai ter, substituir aqui onde era x, então a elevado a x mais y. A gente viu que isso aqui é a mesma coisa que a elevado a x vezes a elevado a y, que conserva a base e soma os expoentes, a gente dá nisso, tá? E isso aqui é o que? A f de x vezes a f de y, tá? Que não é a mesma coisa que isso aqui. Então, isso aqui, essa função aqui, ela na verdade é uma mistura disso com isso, mas não é nenhuma das duas, certo? E a mesma coisa acontece com a função logarítmica, só que de forma contrária, tá? A função logarítmica, se a gente catar, aqui a f de x, aqui era soma, virou multiplicação, aqui de multiplicação vai para a soma, tá? Então a função de x mais a função de y. E mais pra frente eu vou explicar, claro, porque isso aqui acontece, tá? Eu vou deduzir para vocês certinho. Aqui ficou mais só de curiosidade, mas muita gente já deve conhecer, tá? A função logarítmica. Já devem ter conhecimento dessa propriedade aqui, do que ela é. Mas mais pra frente eu ainda vou explicar certinho dela, tá? Só de curiosidade aqui pra vocês, por enquanto. E vou finalizar essa aula por aqui, beleza, gente? Queria pedir que curtissem, se gostaram. Se não gostaram, deixa eu não curtir também, que a gente vai saber. Não vai saber quem é, tá? Relaxa. Só vai saber se não tá legal a aula pra melhorar. E se inscreva no canal se não é inscrito, beleza? Até a próxima!